Eu vou entrevistar o Auri Pavone, diretor-geral da EMASA, porque a autarquia municipal de saneamento é uma data muito importante nessa semana, que é o aniversário da EMASA, né? É uma data muito importante para Balneário Camboriú, porque o Auri, eu e muitas das pessoas que vão assistir essa gravação, essa entrevista, lembram o sofrimento que era depender dos serviços da Casan. Você lembra, Auri? Exatamente, Vazinho, daquelas lagoas aí do lado do nosso centro de eventos, né? O quanto cheiravam mal, faltava água todo o verão, não tinha investimento na cidade, né? A Casan pegava todo o investimento aqui e acabava investindo em outros municípios. Realmente, depois que a EMASA foi passado para o município, isso, diga-se passagem, era uma reivindicação de toda a sociedade, né? Foi na época do governador Pavan que passou para o município, tanto Balneário Camboriú como Camboriú, passou junto. A única coisa que não deu certo, que nós todos queríamos, é que Balneário Camboriú e Camboriú fizessem uma companhia única, lembra, Mazinho? E aí, lembro perfeitamente. Os dois prefeitos, da época, o prefeito era o finado Edinho em Camboriú e o Rubens Espernal, aqui em Balneário, não conseguiram, e através das duas câmaras de vereadores, não conseguiram fazer uma única companhia. Isso realmente é uma lástima. E tentamos de todas as formas. Exatamente. Por várias reuniões. A nossa bacia hidrográfica ela é pequena, né? Seria muito mais fácil de tratar os dois municípios como uma única companhia. Perdemos um ativo importante para as duas cidades. Mas, enfim, para Balneário Camboriú, acho que a EMASA é um ponto positivo de 2005 para cá. Uri, esses dias alguém que mora ali próximo ao Rio Camboriú me disse que acabou o fedor. Porque aquilo ali, nos últimos 3 ou 4 anos do governo anterior, a lagoa degringolou, né? O tratamento foi para o saco e as pessoas passaram a conviver com fedor permanente numa das regiões mais valorizadas de Balneário Camboriú, que são aqueles prédios luxuosos ali da Barra Sul, né? Qual é o mistério aí do fedor ter acabado? Mazinho, milagre nenhum. Não é a minha especialidade saneamento básico, né? Assim que a prefeita Juliana e o vice Nilson me convidaram, eu até relutei em assumir o cargo, pois não é minha área, e a EMASA vinha numa crise bastante aguda, né? Andar por Balneário Camboriú, questão de balneabilidade, o mau cheiro voltou aos idos lá de 2004, 2005, e eu achei que que seria muito complicado, afinal tinha muitas teorias e a gente ficar sabendo pela imprensa, mas na verdade, Mazinho, ali com menos de 3 milhões de reais se resolveu o problema da estação de tratamento. Aí eu creio que era mais uma questão de vontade de fazer e fazer. E não foi preciso trazer ninguém de fora. A EMASA tem uma equipe enxuta, mas uma equipe de efetivos competentes. A gente deu voz e vez para eles, e a prefeita Juliana me permitiu montar uma equipe, que é uma equipe reduzida, mas uma equipe de técnicos experiente, né, nessa área. A gente, em questão aí de 90 a 120 dias, resolveu, e hoje, que anda lá pela ETE, o cheiro já não existe mais. Estamos trabalhando com uma eficiência acima de 90%, por ser lagoa e lodo de aeração prolongada, estamos num parâmetro de excelência. Creio que não é o melhor tipo de tratamento, mas no tratamento que nós temos aí um padrão de excelência. Todo esgoto que lá chega, a gente consegue tratar com uma qualidade bastante boa e devolver a água para o rio numa qualidade bem melhor do que o rio tem hoje. Você, contra todos os conselhos que eu lhe dei, se resolveu abrir a Avenida Brasil no mês de novembro, outubro, né? Primeiro, que você explique os motivos de fazer isso e até quando vai continuar em obra agora. Estamos na boca da temporada, né? Bom, Mazinho, assumindo a EMASA, eu, como acho que 99% da população,
tinha a convicção que o problema do saneamento seria a estação de tratamento, e não é. Infelizmente tem dados, né? Tinha dados, mas não adianta você ter dados se você não os interpretar de maneira correta. Assim que a gente assumiu a EMASA, fomos ver aliás, a EMASA está com um problema em toda a sua cadeia, resolvemos rapidamente a questão da ETE, mas isso é parte do problema. Hoje, o maior problema de Balneário Camboriú não está na estação de tratamento, está na coleta e no transporte até a nossa lagoa. Então, hoje nós temos uma infiltração muito grande da água do subsolo na nossa principal adutora, que é na Brasil. O nosso sistema de esgoto ele é feito por gravidade, e o nosso principal emissário ele está na Brasil. Todo esgoto produzido do rio Camboriú, sentido Itajaí, em algum ponto ele cai no emissário da Brasil, e ele foi feito lá em 82, 83, foi feito com uma tubulação de concreto, aquelas manilhas de concreto de metro em metro. O nosso nível de lençol freático está na fase de 1 metro, 90 centímetros, 1,5 metro, enfim, ele é bem superficial. E o nosso emissário, ele fica lá na faixa de uns 4,5 metros a 5 metros. Então, como a Brasil foi toda construída, teve muito batistaca próximo ao nosso emissário, e até 10, 12 anos atrás, o nosso batistaca aqui em Balneário Camboriú, e quase que no Brasil todo, fizeram com aquelas estacas pré-moldadas e se batia com aqueles martelos, né? Isso era um mini terremoto, então ela está toda desalinhada, e ali a gente estima que tem uma infiltração de 8 a 10 milhões de litros de água saloba todos os dias que permeiam a nossa estação de tratamento. Então, isso é um preço muito caro, nós estamos contaminando até o subsolo aí, e fica mais caro para tratar. Então, por que nós começamos na Brasil? Paralelamente a isso, nós temos outro problema. Como o sistema de esgoto em Balneário Camboriú ele chegou na área central, principalmente antes do sistema de drenagem pluvial, de maneira errada, por falta de conhecimento de quem estava na Secretaria de Obras, quando iam ligar uma boca de lobo que não tinha tubulação, o que se fazia? Se pegava e se ligava num ramal da rede coletora de esgoto. Então, quando chove, como a tubulação de esgoto ela é bem menor que o sistema pluvial, entra muita água da chuva no pluvial. Quando a gente anda pela cidade, a gente vê aqueles PVs que brotam água e ali brota esgoto. Então, a gente tem... quando não chove, nós temos um sistema que comporta bem a quantidade de esgoto que nós produzimos, embora essa infiltração, ele serve bem agora. Quando chove, ele não comporta toda a água que se mistura com o esgoto e ele acaba se perdendo pela cidade, e isso é o principal motivo de quando chove um pouco mais de intensidade, nós temos muitos pontos impróprios para banho. Então, se nós não resolvemos esse problema, não tem como a gente resolver o problema de balneabilidade. Por que nós iniciamos na Brasil? Porque para nós recuperarmos aquele emissário lá de baixo, se nós fôssemos cavar, ou seja, substituir ele por outra tubulação, que hoje tem PAD, uma tubulação mais moderna, cavar e ir a 5 metros de profundidade, nós, por exemplo, a cidade entraria em colapso. Que a Brasil hoje, você trancar a Brasil por 30, 40 dias, uma quadra, 2 quadras, você para a cidade toda. Então, hoje tem tecnologias modernas que você consegue recuperar e encamisar aquela tubulação que passa lá embaixo, mas para isso nós temos que tirar todas as ligações, todos os prédios que são de frente para o Brasil, eles têm as ligações diretas ligadas lá embaixo no emissário. Então, nós estamos fazendo 2 redes paralelas na Brasil, para pegar todas essas tubulações, e quando elas chegam nas esquinas, todas as esquinas que andam pelo Brasil, tem aqueles PVs. Os PVs, eles pegam todo o esgoto que vem das ruas paralelas ao Brasil, e eles vão lá embaixo no emissário. Então, nós vamos ter que pegar esses esgotos, chegar até as esquinas, e aí levar ele para os PVs, para depois vir contratar uma empresa dessas que faça toda essa recuperação. E quando faz a recuperação, ele encamisa todo o tubo por dentro. O tubo que tem lá, ele vai servir
praticamente de uma forma, né? Então, se nós fizéssemos isso primeiro, todo o esgoto ligado dos prédios, das economias de frente para o Brasil, eles voltariam para suas residências. Então, nós vamos fazer isso para depois fazer essa recuperação. Por isso que nós iniciamos agora. E aí tu me pergunta, e eu sei que a tua opinião é contrária, e eu respeito, e não é só a tua, de muitas pessoas, mas por que começar agora? Porque de março a novembro, nós não conseguimos fazer a Brasil toda em 8 meses. Até porque a gente não pode dar um volume tão grande de obra, porque nós temos que fazer a obra de maneira com que a Brasil continue funcionando. Então, nós tínhamos aí 2 meses de prazo, nós vamos fazer esses 2 meses para fazer todo o esforço para, em novembro do ano que vem, estar com todas essas 2 linhas auxiliares concluídas no Brasil para recuperarmos aí aquela tubulação. E, paralelamente a isso, nós vamos também, nas ruas paralelas, todas as identificações dos esgotos irregulares do pluvial no local, nós vamos recuperar. Isso a gente pode fazer à noite, pode fazer... e na Brasil, mas desculpa, quando a gente vai fazer essas linhas paralelas, todas as ligações irregulares nós já vamos corrigir também, porque ali tem muitas ligações irregulares. Nós já vamos corrigir quando fizermos essas 2 linhas auxiliares. Diretor-geral, eu acho que a cidade nunca teve tanto buraco mal fechado quanto nesses últimos meses aí. Talvez mais antes, né? O final do governo anterior, que já tinha tinha mandado a cidade às cucuias. Mas qual é o problema de abrir um buraco e fechar esse buraco? E outra coisa, é uma coisa que causa vergonha, né? Saber que a gente precisa de 5, 6, 7 pessoas, uma caminhonete, um trator, uma pá carregadeira, um caminhão, às vezes 2. A gente vê que é visível o desperdício de recurso para tapar um buraco, para abrir o buraco, consertar o cano e tapar aquele buraco, né? Isso quando ele não volta vazado aí a 30 dias. Está muito ruim a manutenção da rede. O que o senhor está fazendo, o que a sua equipe está fazendo para melhorar isso? Concordo contigo e eu sou um dos cidadãos indignados com isso também. É inadmissível que, num tempo de hoje, além de nós fecharmos mal esses buracos, levam 15 dias, 30 dias para serem fechados, enfim. Quando nós pegamos, Mazinho, nós tínhamos mais de 300 buracos abertos na cidade. De uns 4, 5 anos para cá, começou-se, aqui na imagem, chamamos de jacaré, coloca aquelas lajotas para o trânsito passar um tempo em cima para depois consertar. Isso é um convite ao serviço mal feito. O que acontece? Quando se faz o buraco, e aí eles permitiram que se colocasse essas lajotas, as empresas começaram a não se preocupar com a compactação, e depois o próprio trânsito compacto. Isso foi um convite ao mau serviço. O que acontece aqui em Balneário? Nós já trocamos de empresa, só que você troca de empresa e os funcionários que estão numa empresa, eles migram para outra, até pela falta de mão de obra que tem nessa região. Então, existe um modus operandi de se fazer. Nós estamos mudando isso, trocamos de empresa, o serviço não está a contento, inclusive agora está tendo uma reunião com os engenheiros da EMASA. Nós vamos tirar do contrato da manutenção esse repave, essa pavimentação. Nós estamos exigindo que o material que seja colocado, por exemplo, quando é um vazamento de água, aquele material que está lá, ele até pode ser bom, mas quando tem vazamento, ele encharca de água e ele não fica, naquele momento, ele não é um material bom. Ele tem que ser retirado, ele tem que ser levado para um lugar para secar e tem que ser trocado por um outro material melhor. Isso não era feito, então nós estamos exigindo que se faça isso, nós vamos retirar desse contrato e nós vamos licitar agora uma empresa que só faça a repavimentação. Eles têm que ter um caminhão disponível na cidade, que fica com aquele asfalto quente, que é o dia inteiro disponível, a empresa vai lá, faz o conserto, 1 hora, 2 horas depois tem que ser
o nosso objetivo é 3 horas depois. Nós vamos dar agora até 3 dias. Confesso que esse hoje é o maior problema da EMASA. Nós já estamos há 3, 4 meses tentando mudar aqui dentro para que isso melhore. Eu acho que agora a gente encontrou um caminho e a gente espera agora, com o tempo, mudar esse conceito, até porque hoje todos os buracos que tem na cidade, a maior culpada é a EMASA. Você vai e faz o buraco, ele fica uma concha, ele fica uma colher ao contrário. Você vê aí os remendos mal feitos, você gasta muito em asfalto e 60 dias depois ele fica todo emburacado. A questão dos vazamentos é que nós temos tubulações antigas, né? Nós vamos ter que fazer um retrofit na maioria das tubulações, isso leva um pouco de tempo, mas também nós vamos fazer. Ou seja, é um processo de recuperação da EMASA. Mas essa questão dos buracos, nós já melhoramos, né? Nós tínhamos 300, hoje deve ter na média 50, 60, o que é uma vergonha também. E no nosso sistema, nós temos um sistema, o que nós queremos fazer agora? A pessoa vai lá, ela com o buraco, ela tira uma foto, essa foto georreferenciada, ela coloca no sistema que horas ela tirou, que hora que ela recuperou, para toda a população acompanhar. Dia 5, às 10 horas da manhã, começou o serviço, terminou 6 horas da tarde, quanto tempo ficou aberto, quanto não ficou. Quer dizer, qualquer um pode abrir na tela do computador e ver quantos buracos tem, quanto é que está levando, então nós estamos caminhando para isso. Mas é um processo que talvez a gente demore um pouco mais, porque é questão de mudança de costume, mudança de hábito, mas eu concordo contigo, isso hoje é uma vergonha, e eu também me questiono isso e até fico envergonhado. É uma solução aparentemente simples de fazer, mas por todo o contexto de tudo que se fazia, esse processo ele é um pouco moroso, porque toda mudança que você faz, ela tem reação, ela demora, mas nós estamos nesse caminho. Encerrando, secretário, estou acostumado a chamar o senhor de secretário, o diretor-geral da EMASA, Auri Pavoni, a gente recebeu até com euforia o anúncio de que o novo PAC do governo federal liberou aí 50 milhões de caquerada para a gente tocar ali o Parque Inundável, que vai ser o nosso grande depósito de água bruta em breve, futuramente. Quando é que o senhor pretende colocar a obra lá? Mas isso são 73 milhões de reais. Nós já estamos com as equipes trabalhando, tanto em Balneário como Camboriú. A gente deve finalizar para que a gente possa assinar e para que esse dinheiro já fique carimbado até o final desse ano. Nós esperamos, no primeiro trimestre do ano que vem, já iniciarmos com a obra. Então, esse dinheiro, desses 73 milhões, eles serão para a barragem. E o que nós acertamos? As desapropriações, parte ficaria com Camboriú e parte ficaria com Balneário Camboriú. Camboriú, nós tivemos algumas reuniões com o prefeito Pavan e com toda a equipe, junto com a prefeita Juliana, e os dois estão muito empenhados e sabem que essa é uma das principais obras para a nossa região. Então, a EMASA, graças a Deus, pelas revisões de contrato, pelo que a gente está fazendo, a EMASA hoje ela tem recurso para entrar com a parte em dinheiro e indenizar esse dinheiro, que daí nós já vamos garantir, porque para que a gente garanta esse dinheiro da Caixa, o projeto ele é mais que 73 milhões de reais. Eles têm que ter a garantia que o dinheiro para a barragem, que depois ela vai funcionar. Então, para ela funcionar, nós temos que garantir a desapropriação. Então, Camboriú vai garantir a metade, ou através de dinheiro, ou através de outorga, de transferência, eles vão garantir, e a EMASA vai garantir. Hoje ela já tem condições de pôr a parte dela em dinheiro, ela vai garantir, ela vai disponibilizar o dinheiro para que seja pago em efetivo. Então, com isso, nós vamos garantir os recursos, e eu creio que é uma obra aí para primeiro trimestre do ano que vem, a gente já iniciar essa obra. Tá bom, Auri, você quer, aproveitando o aniversário de 20 anos da EMASA, que eu acho que é no sábado, né? Uma data que, a meu sentir, a população deveria comemorar todos os anos que faz aniversário, porque a gente se livrou aquele fantasma que era a Casan, e a EMASA, com todos os seus problemas, ainda é uma empresa muito melhor do que foi a Casan. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, mas aqui eu quero primeiro agradecer a prefeita Juliana pela oportunidade que me deu e pela liberdade que tem me dado de trabalhar, e ela cobra muito, quando nessa questão da Brasil,
Eu sei que eu fui uma das únicas pessoas, vamos começar agora, ela não titubeou, precisa, vamos fazer, né? E eu quero aqui fazer um reconhecimento ao Pavan, quando o governador doou essa obra, para que as pessoas tenham uma ideia do valor disso. Só onde nós temos hoje a Imasa, nós temos aí uma área de terra de mais de 200 milhões de metros quadrados, se não me engano, 300 e poucos milhões de metros quadrados. Se nós vamos ver que uma área ali, está no centro da cidade, custa hoje de 2, 3 mil reais o metro quadrado, olha o valor econômico que isso teve para Balneário Camboriú e veio praticamente, entre aspas, de graça. E também ao prefeito Rubens Espernal e ao Gerson, que foi o primeiro presidente da Imasa. Mazinho, muito se fala de empresa pública. Hoje, a Imasa, eu creio que no Brasil seja uma das empresas que tem o comento do menor percentual com folha de pagamento. A nossa tarifa hoje é uma das mais baratas do estado, é a mais baixa da região da Anf, mas é lógico pela característica da cidade, tudo, mas a nossa folha de pagamento não chega a 16% de comprometimento. Então, é uma empresa altamente rentável, é um ativo importante para o município, ela pode resolver, sim, todos os problemas do município, e ela é de todos os de Balneário Camboriú. Então, eu quero fazer esse registro, reconhecer a quem montou essa empresa de uma maneira eficiente, de uma maneira... Bom, você pega hoje, folha de pagamento de qualquer empresa pública está beirando aí os 40%, 50%. Nós estamos com 16%, não chegamos a 16%, Mazinho. Então, para que as pessoas, quando se fala muito em empresa pública, que olhem a Imasa, cobrem da Imasa, sim, eu acho que a Imasa tem condições de prestar um serviço bem melhor do que prestou até agora, mas ela é altamente viável. Eu creio que aí, em 2, 3 anos, nós vamos ter uma praia que vai ser referência na questão de tratamento, de meio ambiente, para todo o Brasil. O nosso objetivo, e o objetivo da prefeita Juliana hoje, é que a Imasa de uma referência negativa, nos últimos 3 anos, teve o problema de CPI, mau cheiro, praia toda em próprio banho, que no último ano de governo da prefeita Juliana, a gente seja a referência positiva. Praia 100% própria banho, esses problemas de transporte, canalização, retrofit, se não concluído todos em andamento, e uma novidade, né, que a gente deve trazer aí para Balneário Camboriú, para a cidade brasileira, a Imasa vai começar a tratar da água da chuva, que é coisa muito importante para a saúde de todos nós que moramos aqui em Balneário Camboriú e que visitamos a nossa praia. Muito obrigado, Auri Pavone, presidente da Imasa, e até a próxima. Eu que te agradeço.